Como seria se você desenhasse na sua infância e adolescência e parasse, e só 15 anos depois você voltasse a desenhar? Não só isso, tentando fazer um mangá. Como que é essa volta? O que você aprendeu nesse meio tempo? O que você estudou, o que você não estudou, ficou parado? O que você fez da sua vida? E como está sendo essa volta? Qual é o choque nessa realidade? Quais são as dificuldades? E como está sendo a experiência de desenhar para um mangá? Vem saber mais disso comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Leão e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo na Tropa do Lamen ou do Ramen, como você preferir, tá bom? Já deixa um like e se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá bom? Considere se tornar membro deste canal porque você tem benefícios, tem vídeos exclusivos. Esse vídeo você vai estar vendo primeiro se você for membro, tá bom? Que sai primeiramente para os membros e depois para todo mundo, tá bom? Além de lives e outras coisas, emojis exclusivos e muito mais, beleza? Bom galera, então é isso. Estou fazendo um mangá totalmente do zero, depois de 15 anos sem desenhar, sem fazer nada relacionado a isso. Como é que começa essa história? Eu desenhava na minha infância, na minha adolescência. Eu não tenho muitos desenhos para poder mostrar para vocês aqui, infelizmente. Eu não tenho mais a minha pasta de desenhos da infância. O meu caderno de desenho que eu tinha também sumiu porque eu me mudei várias vezes durante a minha vida. Quando a gente é mais novo, a gente não se preocupa tanto com essas coisas, sabe? Algumas pessoas sim, né? No meu caso, eu achei que, apesar de eu ter carinho pelos meus desenhos, eu achei que, passou essa fase e tal, vou fazer uma outra coisa. Mas acabou que eu sempre gostei de quadrinhos, mangás, eu nunca deixei essa paixão, né? Mas durante um período da minha vida eu me dediquei mais à música. Queria até fazer uma carreira musical, então dei um outro foco na minha vida durante um tempo. Também chegou um período, e era um pouco relacionado também com a minha visão religiosa na época, que também acabou se divergindo e o projeto musical acabou indo junto, felizmente. E aí eu foquei em outras coisas da minha vida, trabalho, né? Enfim, o tempo foi passando. Nesse meio tempo de mudança e trabalho, mas como hobby eu sempre continuei consumindo, né? Consumia mangás, música, né? Toco violão, um hobby de vez em quando. Sempre rabiscava uma coisa ou outra ali no caderno, mas nada, né, que tomasse muito meu tempo. Era mais uma coisa mesmo, só tava passando um tempo ali, fazer um rabisquinho, uma coisa, nada que eu voltasse a desenhar, que eu possa comprovar que eu estava desenhando nesse meio tempo. Não, nada do tipo. 2014, no último desenho que eu fiz de fato, que eu parei para poder desenhar, era até a referência da pessoa. Eu tenho alguns desenhos no meu Facebook. Vou colocar alguns deles aqui para você ver. Tem um Wolverine, tem um personagem que eu fiz meio que inspirado no Ryu do Street Fighter, meio com... Bom, vou tentar deixar aqui na tela. É um Ryu com outro boneco, sei lá, enfim, tipo... Alguns desenhos que eu fiz, uma caricatura minha também. Tem algumas coisas que eu fazia assim na época, né? É os desenhos que eu tenho para poder comprovar que eu desenhava nesse tempo que eu fazia ali. Inclusive tá publicado no meu Facebook. Mas aí a gente criou o canal em 2020 ali, 2021. Eu comecei o canal aqui já porque eu gostava, sempre li mangás e tudo mais, mas nunca fiz mangá, né? Nunca fiz mangá. E aí veio o concurso da Hormon Brasil 2024, né? E eu queria muito fazer um mangá. Me deu uma vontade de falar, pô, cara, vou fazer e tal. Mas aí eu ainda não tinha condição de desenhar. Então nesse concurso de 2024 eu só escrevi, né? Foi a minha primeira tentativa de fazer um mangá, mas eu só escrevi, quem tava desenhando era outro artista. O máximo que eu fiz foi alguns rascunhos, quadrinização para mim fazer o meu roteiro. Inclusive esse rascunho eu fiz algumas coisas no digital, graças a uma seguidora nossa aqui do canal, a Thaís. Muito obrigado, tá bom? Ela que me mandou, inclusive a mesinha que eu uso até hoje para eu desenhar e tal, que eu queria na época fazer, e ela se ofereceu, me mandou, pô, agradeço demais, eternamente sou grato. E aí eu fiz algumas coisas relacionadas a isso. Passou o período do concurso e eu continuei a fazer alguns rabisquinhos e tudo mais. Comecei a fazer algumas ilustrações pro canal, na Tropa do Lamen, né? Vocês repararam que já tem algumas coisas comemorativas, eu já fazia algum desenho ou outro, fazia uma ilustraçãozinha ou outra. Quando teve aquela trend da Hatsune Miku brasileira, eu tentei participar, então fiz um desenho digital ali, fiz um desafio que tá postado até no meu perfil, inclusive. Sigam lá, caio_leão.art. Vou deixar o arroba também que vocês sigam lá, tá bom? Minha conta de desenhos e arte. Fiz um desafio lá que era todas as minhas referências de artistas, então já é um desenho que eu gosto bastante, porque eu já tô com um nível um pouquinho melhor, né? Já consegui evoluir. Também, eu acho que isso já foi, acho que já não sei a data, vou colocar as datas aqui, tá? Posso estar meio perdido aqui no tempo. Mas eu sei que em julho eu comecei um projeto que é o desenho do Brinquedos, né?
que é um mangá que eu tô fazia em live com a galera e pretendo voltar com ele. E em julho eu comecei esse projeto do Brinquedos, que era um mangá que eu comecei a fazer no meu tempo livre, no trabalho. Mas eu peguei umas folhinhas ali para rabiscar, fiz alguma coisa no papel, e aí depois eu comecei a tentar fazer algumas páginas no digital. Inclusive algumas delas em live. Fiz algumas coisas com algumas páginas. Essa é a última... Deixa eu vir pra cá. Essa é a última página que eu postei desse mangá, né? Que tá lá no meu... Tá no Blue Sky, tá no Twitter também. E tá lá. Então essa foi o meu nível de arte até aquele momento. Até julho de 2024. E aí eu começo a fazer o mangá da Harmon Brasil 2025, né? Foi anunciado recentemente, né? Tem um mês atrás. O tema, né? E... que é a Girl Power, que é um tema que eu achei sensacional, certo? E aí eu falei, não, dessa vez eu vou desenhar, vou fazer o roteiro, vou fazer tudo. Como que foi esse processo para eu fazer um quadrinho depois de todo esse tempo? Nesse meio tempo, né, o que eu aprendi foi consumindo mangás. Então, isso me credencia para fazer um bom mangá? Sim e não, depende muito de você. Eu acredito que me ajuda a ter ideias, a ter mais ou menos uma noção do que faz sentido e do que não faz sentido num quadrinho, só que assim, uma coisa é você consumir. Eu sei o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu sei quando a coisa tá boa e quando não tá boa. O meu senso crítico e o meu gosto, a minha opinião, né? Não que eu seja especialista em mangás. Mas eu sei consumir, esse aqui não ficou legal, acho que esse quadro aqui não tá bom. Uma coisa é você ver que não tá bom. A outra coisa é você botar em prática, você fazer. Cara, organizar os quadros é uma loucura, porque você pensa, não, isso aqui vou colocar aqui, você faz a narrativa pra onde você quer que o olho do leitor passe, né? Não, o olho do leitor vai ser aqui, 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 beleza. Primeiro passo. Aí você tem que ver como que você vai desenhar, qual ângulo que você vai desenhar os personagens. O rosto mais perto, mais longe, né? Você tem que colocar a pessoa dentro da ação da cena. Isso é uma coisa que eu peguei essa dica, inclusive, pro Araújo, o autor de Bullseye, lá da Shonen West. Um salve pra você, Araújo. Pô, essa dica aí mudou minha visão, viu? Que é você se colocar o leitor dentro da página, daquela cena. E aí você tem que trabalhar isso. Como que você vai fazer? Vai colocar o rosto mais perto? Vai colocar um zoom nos personagens? Vai colocar uma estética ali diferente? Vai dar um quadro mais dinâmico? Tudo isso é muito difícil de fazer, sabe? Não é um processo porque envolve a sua percepção, envolve o que você quer fazer, o seu tom, o seu toque artístico. E é difícil pra caramba. Mas do que eu consumi, isso tá me ajudando. Porque eu falei, eu quero fazer um negócio mais parecido com isso, né? Eu tenho mais referências pra poder fazer, né? Claro que eu não estudei quadrinhos, então é uma parada muito difícil. Então você tem que pegar fonte, pega dica de fonte com uma pessoa, com a outra, vai pegando alguns recursos. O programa que eu estou fazendo é o Krita, tá? Antes que perguntem, no momento eu estou fazendo o Krita. Eu tenho o Clip Studio, consegui recentemente. Porém, eu decidi concluir esse projeto no Krita, porque eu concluí que se eu passasse pro Clip Studio, apesar de eu achar ele melhor, eu levaria mais tempo me adaptando a um novo programa do que, de fato, desenhando. Então eu vou concluir esse no Krita, que eu já estou mais acostumado a desenhar. E depois eu vou pro Clip Studio, quando eu achar que eu já estou, né, quando eu concluir esse projeto, agora eu posso explorar de fato o Clip Studio como ele é, né, todos os recursos e tudo mais, e eu já vou estar aprendendo, quero fazer um curso de desenho, de mangá e tudo mais, para outros projetos, ilustrações também. Mas aí eu tô fazendo esse mangá e tempo de página, quanto tempo eu tô levando? Bom, eu conversando com algumas pessoas, vejo que algumas pessoas, levam 2 horas numa página, né, ou um dia numa página, eu tô levando uma semana praticamente em cada página, porque é muito difícil. E eu separei o método seguinte: eu fiz primeiro todo o roteiro que eu queria, né? Fiz um roteiro base, né? Tem que acontecer, a história é isso, né? Começo, meio e fim da história. O roteiro, eu faço tipo uma sinopse. A história é isso aqui, fulaninha de tal, faz tal coisa e conclui a história assim. E aí eu estruturo depois pontos-chave. Não, tem que acontecer isso aqui, tem que acontecer isso, esse aqui é o plot, esse aqui é o subplot e esse aqui é a conclusão, a entrega, né? Desses 2 tópicos eu faço tudo por escrito ali, o que eu quero que sejam as páginas, né? Não necessariamente vai ter que ser rigorosamente tudo que eu escrevi o roteiro da página, mas é para eu ter uma base, né? Nessa página tem que acontecer mais ou menos isso. Aí como que vai acontecer? Aí eu vou para um esboço. Aí eu fiz depois todo um esboço de todas as páginas para eu ter certeza de que o que eu escrevi vai caber na quantidade de páginas para o concurso, que são 32 páginas já contando com a capa. Então eu fiz o rascunho para ver certinho e caramba, eu usei certinho todas as 32 páginas. Então é um projeto que ficou grande.
tentei me forçar ao máximo para poder fazer uma coisa mais resumida. Porém, eu acho que eu fui por um caminho que eu não sei se foi o melhor escolhido, que é a única coisa que eu posso falar desse mangá para vocês, que é mais ou menos o gênero dele, que eu decidi seguir um pouco mais pro drama, né? Vai ter comédia, uma coisa mais leve assim, porém tem uma carga dramática bem maior. E aí nisso, como eu dou muita ênfase no drama, eu necessito de, pelo menos na minha visão do que eu escrevi, várias páginas para eu desenvolver tudo o que eu quero. Claro que quanto menos páginas você conseguir desenvolver o seu raciocínio, a sua entrega, mostra que você é um bom escritor, mostra a sua capacidade de resumir e ainda assim entregar uma mensagem poderosa, né? Eu admiro demais quem consegue fazer com poucas páginas muita coisa. Na minha opinião, no meu projeto, na minha vivência, na minha experiência, ainda mais de experiência inicial, né, como iniciante, eu dependi de todas as páginas dispostas ali do projeto. E aí o prazo, né, até julho, então, julho ou junho? Não sei. Vou deixar também aqui na edição qual que é o prazo. E aí, neste momento da gravação deste vídeo, eu sofri uma situação porque eu não fui sábio. Porque eu caí naquela velha parada que todo mundo cai. Eu não salvei os rascunhos num backup, na nuvem ou enfim, um outro dispositivo. E aí o HD que estava salvo as paradas deu um problema. E todos os rascunhos eu perdi, eu só tenho o roteiro, né, e o que eu visualizei daqueles rascunhos. Então eu tô praticamente fazendo as páginas do zero do que eu fiz, não tem mais uns rascunhos que eu tinha feito. Inclusive até algumas páginas mesmo estão nesse HD. Eu espero muito que eu consiga recuperar esse negócio. Então, assim, eu espero muito conseguir recuperar esse negócio, pelo amor de Deus. E aí eu tô nesse processo, inclusive isso atrasa também, né? Já era demorado o meu processo, agora demora mais ainda porque eu tô tendo que revisualizar aquilo que eu tinha planejado, né? E aí eu tô levando muito tempo em cada página, demoro bastante. E eu não sei se eu vou conseguir entregar o mangá a tempo do concurso. Porém, eu vou garantir aqui nesse vídeo, garanto pra vocês que este mangá irá sair, seja dentro do concurso ou não. Se eu conseguir entregar a tempo do concurso, beleza, maravilha. Se eu não conseguir entregar a tempo do concurso, o que eu vou fazer? Vou dar uma atenção maior pro projeto, já que eu não vou alcançar o escopo ali do concurso, né, com aquele número de páginas, aí eu vou me permitir colocar mais páginas que eu gostaria. Aí eu vou subir mais algumas 6 páginas ali, 6, 7 páginas para acrescentar no projeto. Não vou muito além disso também não. Que é uma história que eu já planejei certinho, começo, meio e fim dela, sei exatamente o que eu quero abordar ali. Só vou, caso eu não consiga entregar, que eu espero conseguir, porque eu quero fazer parte da Ramon Brasil, porque é um baita projeto. Inclusive, o de 2024 está aqui. Incrível, tá? Esse aqui é um projeto incrível do Estúdio Arma, uma baita iniciativa que, se você desenha, se você está fazendo mangá, eu indico demais você participar aqui, o que está coletando dos vencedores da Ramon Brasil. Todo ano tem um tema e aqui reúne os vencedores e, cara, alto nível, tá? Alto nível aqui, e eu espero muito conseguir concluir e também entregar meu mangá. Olha só, isso aqui físico, imagina o seu mangá que você fez, né, junto de outros artistas, o seu one shot, junto de outros artistas de maneira física, num projeto, ó, que é de qualidade, tá? Isso aqui é material de qualidade, muito bem acabado, com brindes, com coisas extras aqui, exclusivas do projeto, da campanha. Um baita projeto que eu quero muito fazer parte. Então eu vou me dar o meu melhor para poder estar dentro do Ramon Brasil. Claro que se eu não conseguir, eu garanto que esse mangá vai sair. E eu quero muito que vocês leiam, que vocês deem o seu feedback, porque eu tô fazendo os vídeos aqui, a gente faz vídeos no canal, faz lives, né, comentando sobre. Porém, fazer mangá é muito diferente, galera. E é uma experiência que demanda muito tempo, ainda mais na minha altura da minha vida. Esse ano, 2025, eu faço 30 anos. Então eu tô num período da minha vida bem diferente de quando eu desenhava na minha adolescência, né? Adolescente tem muito mais tempo para fazer as coisas. Hoje eu tenho que dividir meu tempo com o trabalho, com o canal, até ter meus afazeres de casa, né, junto da minha esposa. Tem o tempo que eu tenho que passar com a minha esposa, né, que eu amo e que tem um papel muito importante
para eu estar conseguindo fazer isso, que é ser compreensiva e me apoiar muito. Então agradeço demais a minha esposa, te amo, Laine, porque demanda muito tempo você fazer mangá, demanda muito tempo. Principalmente se você tá muito tempo sem fazer, você voltou há pouco tempo, o seu processo vai ser mais lento, você demora mais a fazer as coisas e vai depender que você às vezes fica até mais tarde desenhando, que você abra mão de sair para algum lugar para estar fazendo. E tudo isso é por amor, né, galera? Porque eu tenho ciência de que eu não vou ficar milionário fazendo mangá. Então, assim, é uma experiência bem solitária, que demanda muito tempo, demanda muito esforço e muita dedicação para ser feita. Fazer mangá não é nada fácil. Sempre respeitei muito quem faz mangá, quadrinho, enfim, quem ilustra, porque como eu desenho na minha infância, eu sei o quanto é difícil, como é demorado para você fazer essas coisas. Então eu tenho o máximo de respeito, por mais que eu goste ou não de uma obra, eu sempre vou respeitar o artista por trás ali, tudo que ele se empenhou para fazer. Fazer mangás é difícil, mas é maneiríssimo, é muito legal ver tudo que você está fazendo ali em tela. Vou deixar alguns pequenos spoilers para vocês do que eu posso mostrar, depois a gente vai decidir na edição do que pode mostrar ou não. Mas assim, ver o que eu pensei em tela ali no mangá, o seu mangá, sabe? A gente consome, One Piece, né? Faz parte da minha vida. Cresci lendo e tal, e aí eu tentar fazer algo parecido, ver a minha interpretação de uma história, da minha visão, do que eu escrevi ali, é muito maneiro, sabe? Roteiro também é uma parada muito difícil, porque você vendo de fora, nossa, que roteiro horrível, mas na hora que você está escrevendo, você não vê. Você precisa de um olhar mais de longe da sua história para saber se aquilo tem peso ou não. Você fica numa situação de, nossa, eu não sei se isso tá bom o suficiente, não sei se isso tá com peso suficiente. Às vezes a mensagem que você está achando não é tão forte, mas para uma outra pessoa é. Às vezes você acha uma coisa muito simples ou muito rebuscada e às vezes você bota uma coisa muito rebuscada quando precisa de uma coisa simples. E o contrário, às vezes você colocou uma coisa simples que dependia de uma atenção muito maior. É muito difícil você mensurar isso, sabe? Porque não existe uma fórmula certa para você fazer um bom roteiro. Até tem estudos, né? Mas às vezes você experimentar alguma coisa faz muito sentido. Às vezes tem uma sacada genial para aquilo. Criar, né, é uma parada muito, muito doida. Então assim, tá sendo uma experiência muito legal fazer mangá, porém difícil, muito difícil. Então, deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve, galera. Apoia aqui o canal, eu vou trazer mais novidades para vocês conforme a gente for saindo mais vídeos e tal, nas lives, né? E com os membros eu geralmente posto alguma coisa referente, então dou algum spoiler, alguma coisa, então torne-se membro do canal para você ver mais coisas como essa. Então, boa essa minha experiência fazendo mangás, bem difícil, porém muito legal. Então vocês aí façam mangás, apoiem o mangá nacional, certo? Juntos pelo mangá nacional aí, aposte no mangá BR, certo, galera? Tamo junto, um beijo no coração de vocês, nos vemos na próxima, valeu, falou, até mais. E esse vídeo só foi possível graças aos nossos membros miojistas de Gringos Comics, Lohane Leão, Clau, Mestre do Miojo, Doug Arteiro, Diego SSA. Considere se tornar membro e ganhe benefícios exclusivos e de quebra apoie o nosso canal.